Olá, amigo concurseiro, olá, minhas amigas concurseiras. Meu nome é Guilherme Tamar, eu sou professor da disciplina de Noções Básicas de Informática para Concursos Públicos. E você que está aí me acompanhando nessa longa série de vídeos, espero que esteja animado para começarmos mais uma aula. Então, pessoal, na última aula nós vimos sobre placa-mãe, processador e os tipos de memória, não é? Então nós vimos aí as memórias primárias e secundárias. Nas memórias primárias, pessoal, ficou faltando eu falar para vocês deste slide aqui, que são as imagens ilustrativas do que é a memória ROM e a memória RAM. Eu deveria ter mostrado e falado desse slide logo que eu expliquei o funcionamento da memória RAM, mas por uma falha minha eu acabei pulando esse slide, ok? Então tá aí, a primeira imagem que você vê é a memória RAM, desculpa, é a memória ROM, aquela que já vem gravada pelo fabricante, aquela que está acoplada definitivamente na placa-mãe, ok? E que é apenas para leitura do processador. Somente o processador terá acesso às instruções contidas nessa memória. A segunda imagem, é a memória RAM. Eu já vi aí numa prova da CESP eles mostrarem uma imagem de um pente, né? Você pode utilizar a terminologia pente ou módulo de memória RAM e fazer perguntas sobre esse tipo de memória. Então, é muito interessante que você veja essa imagem e guarde a fisionomia desse tipo de memória, ok? Continuando então, pessoal, eu falei aí das memórias secundárias, que são as memórias para armazenamento de dados do usuário. O que são os dados do usuário? Seus arquivos, seus documentos, fotos, textos, planilhas, músicas. E, além disso, é armazenado também no seu HD, vamos dizer assim, que é uma das principais memórias secundárias, que é indispensável para um computador, o HD, nele também fica armazenado o sistema operacional. Então vamos lá para o próximo slide. Falando em memória secundária, pessoal, eu não posso deixar de comentar com vocês da subdivisão em categorias da memória secundária, ok? Então nós temos aí magnético, óptico, aí sendo uma coisa só, né? Que é a junção do magnético e do óptico, sólido ou eletrônico e o magnético sólido, que é a junção do tipo de armazenamento magnético e do sólido. Vamos falar um pouquinho de cada um deles aí. Eu coloquei na frente do nome alguns exemplos de tipo de armazenamento. Então, do magnético, nós temos o que? A fita DAT ou DLT, ela recebe essas duas siglas, essas duas terminologias. O disquete e o HD são exemplos bem comuns aí desse tipo de armazenamento. A fita DAT, pessoal, ela é utilizada para operações de backup. Então, quando o administrador de um servidor, de uma rede, faz a rotina de backup dele, ele precisa armazenar esse backup num local seguro, ok? E o dispositivo mais indicado para armazenar backups é a fita DAT. Eu não posso deixar de comentar com vocês que ela é de acesso sequencial. Então, numa fita DAT, não é possível criar uma estrutura de pastas para se armazenar os arquivos. Como ela é sequencial, isso quer dizer que os arquivos são lidos um a um após o outro, de acordo com o que foram gravados, tudo bem?
Já o disquete, pessoal, ele também é um tipo de armazenamento magnético. E se você abrir um disquete, se você tiver aí na sua casa um disquete, coisa que já está em completo desuso, né? Não preciso nem comentar isso, ninguém utiliza disquete mais. Primeiro, pela sua capacidade baixa de armazenamento e também pela velocidade. Se você abrir aí na sua casa um disquete, você vai ver que ele tem um disco flexível, ok? Ele não é um disco rígido. Rígido é somente o HD. Ele tem um disco flexível e que as informações são gravadas de forma mecânica, assim como na fita DAT. E também no HD. Se você tiver a oportunidade um dia de ver um HD aberto, ok? E já vou fazer uma ressalva. Só pode abrir o HD, pessoal, quando você tiver certeza de que ele não funciona mais, que ele está completamente estragado. Por quê? Dentro do HD nós temos aí 4 ou 5, eu não me lembro exatamente a quantidade, de discos metálicos, ok? Não flexíveis, metálicos, guardem isso. E uma cabeça de leitura e escrita. Vou mostrar uma imagem mais à frente, vai ficar mais fácil de você entender o que é essa cabeça de leitura e escrita. E dentro do HD, o fabricante, quando vai lacrar, ele retira todo o ar que está dentro daquela caixa onde os discos metálicos são colocados. Então os discos dentro do HD estão a vácuo, porque eles não podem ter nenhum tipo de arranhão, ok? Nenhum tipo de poeira, nada pode encostar nesses discos. Então, para você ver um HD aberto, você tem que ter certeza que ele nunca mais irá funcionar. E se você ver alguém com um HD aberto, saiba que aquele HD nunca mais vai voltar a funcionar. O tipo de armazenamento óptico, pessoal, nós temos aí como exemplo o CD, o DVD, o Blu-ray, que são o quê? Mídias onde os dados são gravados através de laser. Um laser esquenta essa mídia, esquenta um pedaço onde os dados serão gravados e após o resfriamento desse espaço que foi aquecido, o dado será fixado. Então, CD, DVD, Blu-ray trabalham com esse tipo de tecnologia, ok? Gravação de dados através de laser, não mais de forma mecânica. Aqui no óptico não há nenhum tipo de processo mecânico na hora da gravação. E o magnético óptico, pessoal? É a junção dos dois, acontece os dois processos, mas isso é um tipo de tecnologia também que já está em desuso, ok? E um grande exemplo dele é o DVD RAM. Foi muito pouco comercializado aqui no Brasil e assim pouquíssimas pessoas sabem, têm conhecimento desse tipo de mídia, DVD RAM, ok? Mas ele é um tipo de mídia, pessoal, regravável. E o principal concorrente, o cara que tirou ele do mercado, é o DVD RW, que é apenas óptico. Então, o que você tem que saber? Que o magnético óptico trabalha com as duas tecnologias, tanto o armazenamento de forma mecânica, magnética, e armazenamento óptico através de laser. Mas acredito que você não vai encontrar em um DVD RAM para comprar. Sólido ou eletrônico. O que é isso? O seu pendrive, o seu cartão de memória, são todos exemplos de dispositivos de armazenamento ou memórias secundárias com a tecnologia eletrônica, onde a forma de armazenamento é sólido, acontece em circuitos eletrônicos. Então, se você tiver aí um pendrive na sua casa e tiver a curiosidade de desmontá-lo, você não vai encontrar nele nada parecido com um CD ou DVD e nada parecido com disquete ou com HD.
são apenas circuitos eletrônicos. Os dados são gravados assim, em circuitos eletrônicos. Já o magnético sólido... pessoal, antes de falar do magnético sólido, eu tenho que falar do SSD, que é o quê? Um tipo, vamos dizer assim, ele é para ficar fácil de vocês entenderem, ele é um tipo de HD, porém ele não faz armazenamento magnético, é apenas eletrônico. Então, se você abrir um dispositivo SSD, você vai se deparar com inúmeros circuitos eletrônicos e não vai encontrar nenhum disco rígido, nenhum disco metálico, ok? Qual que é a diferença aí de tecnologia de um para o outro? O SSD atinge velocidades muito superiores ao HD. De contrapartida, ele é bem mais caro aí no mercado consumidor. Então você vai encontrar aí, acredito eu, com a faixa de 50 a 70% de diferença de preço de um SSD para um HD. Ok? Então agora vamos falar aí do magnético sólido. Qual que é o exemplo disso? É um disco híbrido, que é a junção de um HD e de um SSD. Ou seja, em torno aí de 8 GB do seu disco, do seu dispositivo, do seu espaço de armazenamento. Lembrando, pessoal, que essas unidades de medida, gigabytes, kilobytes, megabytes e terabytes, nós ainda veremos dentro do tema de hardware. Então, quer dizer, os primeiros 8 GB, uma pequena parte do seu dispositivo de armazenamento vai funcionar com a tecnologia SSD, onde os dados vão ser gravados, armazenados de forma eletrônica. E o restante vai ser da forma tradicional que acontece nos HDs. Beleza? Então, qual que é o grande tchan desse disco híbrido? Nesse pedaço que ele trabalha com o SSD, vão ser armazenados as informações, os arquivos que vão acelerar o processo, o funcionamento do seu computador. Ou seja, só um exemplo. Quando você instala um sistema operacional, ele vai reservar uma parte do seu disco que ele vai chamar de setor de boot. É onde os arquivos de inicialização estão armazenados. Esses arquivos de inicialização, pessoal, é que ligam o Windows, é que prepara o Windows para você utilizar. Então, provavelmente o seu setor de boot vai estar aonde? Naquele pedaço que é SSD do seu disco híbrido. Assim, vamos usar o Windows aí como exemplo, vai ligar uma velocidade muito maior, ok? E alguns outros tipos aí de arquivos dos sistemas operacionais são gravados na parte SSD. Raramente você vai conseguir gravar fotos, vídeos, músicas na parte SSD do disco, ok? Então aí nós falamos um pouco dos 5 tipos, das 5 categorias, né, de gravação de dados em memória secundária. E aqui eu tenho uma imagem ilustrativa para vocês. Aqui nós temos um HD convencional. Então veja aí que ele tem 1, 2, 3, 4 discos metálicos. E isso aqui, pessoal, que vocês estão vendo, é aquela cabeça de leitura e gravação que eu falei para vocês. Tá bom? Isso aqui se movimenta de um lado para o outro, fazendo a leitura e a gravação enquanto esses discos giram, ok? Então tem um pedacinho, tem, né, um braço mecânico desse entre cada disco. Aqui nós temos o SSD. Então, note que é bem diferente aqui. Eu vou até mudar a cor da minha caneta para ficar mais legível para você. Então, note aqui, ó, que é bem diferente. Nós temos o que?
chips, né? Nós temos o que? Circuitos eletrônicos apenas para a gravação de dados. Muito diferente desse cara aqui, né, pessoal? E o pendrive também, da mesma forma que o SSD. Claro, pessoal, que há diferença. Mas o princípio básico é que o armazenamento acontece de forma eletrônica em circuitos. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui a cor da minha caneta agora. Outro dispositivo, pessoal, que eu não posso deixar de falar, que é bom vocês terem conhecimento da existência, é a fonte de alimentação. O que é fonte de alimentação, pessoal? É o componente que fornece energia elétrica para os demais componentes e placas, inclusive a placa-mãe. Pessoal, deixa eu só fazer uma correção aqui. Ele fornece energia para os componentes e placa-mãe. Então, desconsiderem isso aqui, ok? Com a falha minha também na hora de redigir aqui o slide. Ele fornece um componente que fornece energia elétrica para os demais componentes e a placa-mãe. O que são esses demais componentes? O seu drive de CD-ROM ou DVD, que é o leitor de DVD ou de CD. Ele fornece energia elétrica para o seu disco rígido. Ele fornece energia elétrica para o seu drive de disquete, se você ainda possuir um. E ele fornece energia para a placa-mãe. Energia esta que chega da rede elétrica, né? Chega da tomada, entra na fonte de alimentação. Essa energia ela é, de certa forma, convertida. E o conector principal da fonte de alimentação vai na placa-mãe, porque através da placa-mãe é que ele vai energizar as outras placas. Então eu tenho aqui uma imagem de uma fonte de alimentação, né, retirada aí de um gabinete. Então o que vocês estão vendo aqui, pessoal, olha, são os conectores que vão nos dispositivos. Não está visível. Aliás, está assim, desculpa. Esse maior aqui, ó, é o conector que vai na placa-mãe. E esses outros aqui é que vão alimentar os componentes do tipo HD, do tipo leitor de CD e DVD, leitor de disquete. O disquete não é bem isso, não. Essa fonte aqui ela é mais nova, então ela não deve nem ter um cabo para energizar o drive de disquete. Porque, galera, o disquete já está em desuso. Então, os fabricantes não estão perdendo tempo e dinheiro fabricando coisas para disquete. Vamos continuar. On-board versus off-board. Muito provavelmente vocês já ouviram falar, vocês já têm um conhecimento prévio. Então eu quero pontuar só algumas coisas que você não pode deixar de ter em mente. On-board não pode ser desacoplado da placa-mãe. O que é isso? Lembra que quando eu estava falando lá da placa-mãe, depois eu falei das outras placas que são acopladas na placa-mãe e eu coloquei um asterisco vermelho? Se você não lembrar, voltem um pouquinho no vídeo anterior para refrescar isso na sua memória. Então, aqueles que estavam com o asterisco vermelho é porque eles já possuem a opção de vir acoplados na placa-mãe. Sim, eles já vêm nativos com a placa-mãe. Então, ao comprar uma placa-mãe, ela já vem com algumas placas on-board. Isso é muito comum hoje, pessoal. Mas é muito comum mesmo. Então, um grande exemplo disso é que, basicamente, quando você compra uma placa-mãe, ela já vem com uma placa o quê? De áudio. E também toda placa-mãe já vem hoje com o quê? Uma placa de rede embutida. Essas placas que já estão embutidas na placa-mãe são chamadas de on-board, ok?
Então essas placas on-board, elas não vão utilizar aqueles slots PCI ou PCI Express que nós falamos lá quando nós estávamos tratando do tema placa-mãe. Beleza? E a off-board? Exatamente o contrário, né? São as placas desacopladas. Elas são removíveis da placa-mãe. Você pode removê-las e substituir por outra. As placas off-board é que vão utilizar aqueles slots PCI, PCI Express. Essas placas off-board, elas possuem recursos dedicados à sua finalidade. O que eu quis dizer, pessoal, quando eu coloquei aqui no slide que ela tem recursos dedicados? Eu vou utilizar o exemplo aqui de uma placa de vídeo. A placa de vídeo, pessoal, ela é o mais comum também. A maioria do pessoal que tem uma placa off-board tem uma placa de vídeo. Então, quando você utiliza programas ou jogos que necessitam de um processamento gráfico maior, você vai ter que ter uma placa de vídeo. Por quê? A placa de vídeo on-board, pessoal, ela consome recursos do sistema. Ela vai usar a sua memória RAM, ela vai usar o seu processador. Então, tudo que ela precisar processar em termos gráficos, quem vai fazer é o seu processador, a sua UCP. Já a placa off-board, ela tem um processador dedicado, um processador exclusivo, que vai tratar o quê? Somente da parte gráfica. Com isso, você ganha desempenho no seu computador. Por quê? Primeiro, você desafoga o processador principal, você vai retirar serviço dele. Então, ele vai trabalhar mais folgado. Ele vai poder se dedicar mais às outras funcionalidades, aos outros cálculos que os outros componentes estão enviando. E ela também vai deixar de usar a memória RAM, porque ela tem uma memória RAM separada. Ela tem uma memória RAM dedicada. Então, é por isso que eu coloquei aqui no slide que as placas off-board possuem recursos dedicados à sua finalidade. Eles vão trabalhar somente para o vídeo, no caso do vídeo. Um outro exemplo aí muito utilizado, mas utilizado em estúdios musicais, né, ou pessoas que trabalham com gravação de áudio, que é uma placa de áudio off-board. Por quê? Aquela plaquinha que já vem acoplada, a plaquinha on-board de áudio, ela tem uma qualidade inferior, pessoal. Então, quando você quer gravar, por exemplo, a voz, você vai gravar para fazer uma música, por exemplo. Então, você precisa ter a melhor qualidade possível. Você não pode ter ruídos, você não pode ter nada que influencie na audição da voz do cantor. Então, os estúdios musicais compram placas off-board porque elas vão ter um processador dedicado, elas vão ter memória RAM dedicada e vai fazer o tratamento daqueles dados de forma superior ao que a on-board faria. Ok? Então, aqui eu vou mostrar já a imagem de uma placa-mãe e vou mostrar para vocês a diferença de uma placa-mãe com placas on-board e uma placa-mãe que não tem nenhuma placa on-board, ou seja, ela é completamente off-board. Mas antes, pessoal, eu tenho que falar das portas de comunicação. Por quê? Antigamente, quando as placas-mães eram completamente off-board, você tinha que ter uma placa para cada tipo de dispositivo que você quisesse. Então, você vai ter uma impressora, você precisava ter uma placa para conectar a impressora, para o mouse e para o teclado, ok? Uma para o vídeo, uma para o som. Então, as portas de comunicação é a entrada da informação, a entrada dos dados, ou saída também, nós veremos isso já a diferença, dos dispositivos. Então, quer dizer, toda placa ela tem uma porta.
É por isso que você chama aí no seu computador de porta USB. Você conecta o seu celular onde? Na porta USB. Eu vou falar aqui agora espero que tenha ficado claro para vocês o que são as portas de comunicação, ok? Então, nós temos aí a paralela. Falando aí de porta paralela, eu preciso fazer uma retificação do último vídeo, onde eu falei que a impressora era ligada na porta serial. E eu falei isso erroneamente. Elas são ligadas nas portas paralelas, ok? E a sigla para paralela é LPT. Nós temos também a porta de comunicação serial, que tem a sigla COM, COM, que é utilizado para mouse. Temos também o PS2, é o tipo de porta que se conecta a mouse e teclado. Mas você não acabou de falar que o mouse é conectado na porta serial? Sim, mas note, pessoal, que eu coloquei 2 asteriscos vermelho aqui e um preto aqui. Por quê? As portas de comunicação PS2 colocou a porta serial em desuso. Então não existe mais mouse serial, ok? Você não encontra mais no mercado consumidor mouse serial, apenas PS2 ou USB. Você só vai encontrar esses dois tipos. E por que eu coloquei esse asterisco vermelho na porta de comunicação paralela? Porque a USB também colocou esse cara em desuso. Então, as portas paralelas e seriais estão, gente, em completo desuso. Apesar de que, se você olhar atrás do seu gabinete, você vai encontrá-las. Mas os equipamentos que são conectados nessas portas não são mais comercializados. Então elas vêm e ficam à toa aí no seu computador, literalmente, porque você não encontra mais mouse serial, a não ser que você tenha um mouse antigo para utilizá-lo. Impressora também da mesma forma. Se você for numa loja hoje, você só vai comprar impressoras para porta de comunicação USB. Não vai achar essa impressora paralela. E falando aqui de USB, já dei introdução nele, né? Já falei até, acho que na outra aula eu falei já o que era a tradução de USB. Barramento serial universal. Ou seja, é uma forma de conexão universal. Todos os dispositivos existentes podem ser conectados através dessa porta. Então você pode conectar o teclado? Pode. Você pode conectar o mouse? Pode. Você pode conectar caixa de som? Pode. Você pode conectar microfone? Pode. Você pode conectar impressora? Pode. Você pode, inclusive, pessoal, conectar uma placa de áudio externa. Eu não falei lá que nós temos placa de áudio off-board, que são utilizadas muito aí por estúdios musicais. Então, nós temos placas de áudio USB. Então, quer dizer, todo e qualquer tipo de dispositivo, de equipamento, pode ser conectado através da USB, com uma exceção, o monitor, que somente o monitor secundário poderá ser ligado via USB. Como assim, Guilherme, monitor secundário? Pessoal, algumas profissões precisam trabalhar com 2 monitores ao mesmo tempo. Um exemplo disso é um CADista, né? Um desenhista de AutoCAD. Todo desenhista de AutoCAD vai utilizar 2 monitores. É muito importante, é vital para a atividade dele. Então, o primeiro monitor vai ter que ser ligado lá na porta VGA ou HDMI. Nós vamos falar aqui embaixo. Ok? HDMI e VGA. Mas o monitor secundário, o segundo monitor que ele vai utilizar, vai poder sim ser conectado através da porta de comunicação USB. Então, pessoal, tem que guardar esse conceito, que todo dispositivo existente, com exceção do monitor, que somente o monitor secundário poderá ser ligado via USB. Pessoal,
Em provas de concurso, não se usa mais perguntar sobre porta paralela ou porta serial. O que pode vir na sua prova é do PS2 para baixo. Ok? Então, daqui até aqui, você pode ter questões na sua prova falando sobre isso. Eu acredito que serial e paralela não vai cair em prova nenhuma mais, porque isso aqui já é uma coisa muito ultrapassada. Falando ainda de USB, pessoal, ela pode se ligar até 127 dispositivos em uma única porta USB. Como assim? Nós temos aí um equipamentozinho hoje que se chama Hub. Opa. Hub, ok? E nesse Hub você pode conectar inúmeros dispositivos USB e sair do Hub com um único cabinho e colocar em uma única porta USB. Todos eles vão funcionar, todos eles vão receber energia, porque tem muitas pessoas que gostam de carregar o celular através, né, do cabo USB ligado ao computador, ou vai acessar o cartão de memória do celular. É bom vocês guardarem isso, que é possível conectar 127 dispositivos em uma única porta USB, desde que você utilize um hub USB, ok? Então, nós temos também a porta de comunicação FireWire, que é muito utilizada para câmeras digitais e filmadoras. É basicamente voltado para esse tipo de dispositivo. Dispositivo que captura imagens e vídeos. O FireWire não é o que, pessoal? Universal. Ele não funciona para todo e qualquer dispositivo. Então você não vai ter mouse, você não vai ter teclado, você não vai ter impressora. Você vai ter basicamente câmeras digitais e filmadoras. HDMI e VGA são as portas de comunicação para vídeo. Então você tem uma placa de vídeo e essa placa de vídeo tem uma porta de comunicação que vai receber o cabo que sai do seu dispositivo. HDMI também é utilizado em câmeras digitais, TV, monitores e Blu-ray. O VGA, pessoal, vou até circulá-lo aqui. O VGA, pessoal, é somente TV e monitores, ok? Então, você tem o monitor tubo CRT, é ligado no VGA. A sua TV de LED, você pode ter LED, como é uma tecnologia mais nova, pode ser que não venha. Já vi televisões aí que não tem entrada VGA, que tem apenas HDMI, mas tem televisões aí LCD ou plasma e algumas de LED que tem conexão, tem porta de comunicação VGA. Ok? Sobre porta de comunicação eu queria falar com vocês dessas aí: paralela, serial, PS2, USB, FireWire, HDMI e VGA. Beleza, pessoal? Vamos dar continuidade aqui. Então, aqui agora é aquela imagem que eu falei para vocês. Aqui se você virar, olhar no fundo do seu gabinete, você vai ver todas essas portas de comunicação. Então, aqui nós temos a comunicação aqui, né, para áudio, que é P2, microfone P2 e aqui é o line in, ok? Teoricamente, pessoal, você pode ligar um instrumento musical aqui na line in. Aqui nós temos a porta de comunicação USB. São essas aqui. Ok? Aqui nós temos um VGA. Aqui nós temos a porta serial. Aqui nós temos a porta paralela. E aqui nós temos as portas PS2, onde o roxinho é para teclado e o verdinho para mouse. Ok?
Então, nessa imagem aqui também, eu já quero aproveitar e mostrar para vocês que aqui nós temos o quê? Uma entrada para o cabo de rede, né? Um cabo com conector RJ45, aquele cabinho azul que sai do seu cable modem e liga ao computador, te permitindo acessar a internet. Então, se você tem essa entrada aqui, note, pessoal, que ela está o quê? Presa à placa-mãe. Olha a base aqui, ó. Ela está presa. Então, ela é uma placa de rede, o quê? On-board. Aqui você tem as conexões de áudio. Então, se você tem a conexão de áudio, você tem, obviamente, uma placa de áudio que está o quê? Fixada na placa-mãe, está presa à placa-mãe. Então, você tem uma placa de áudio on-board. E assim também, pessoal, você tem a USB e tem o vídeo. Então, aqui nessa placa, nós temos o que? Áudio, rede, som, USB on-board. Tudo bem? E aqui a próxima imagem é o que? É uma placa completamente off-board. Note que aqui na extremidade da placa você tem apenas uma única porta de comunicação, que não serve para nenhum daqueles outros tipos que nós estudamos, ok? E note que você tem uma gama maior de slots. Inclusive, você tem esse cara aqui, ó, o ISA. O que é esse ISA, pessoal? Deixa eu apagar aqui, porque senão vai... Isso. O ISA, pessoal, é um tipo de slot, assim como o PCI e o PCI Express. Só que ele é mais velho até que o AMR. Lembra que eu falei de AMR lá quando eu estava falando da placa-mãe? Eu disse que era uma tecnologia antiga, que já está em desuso. O ISA, então, meu Deus do céu, completamente em desuso. Completamente mesmo. Você não acha nem placa-mãe nova no mercado para comprar que tem esse tipo de slot e muito menos placas para se encaixar aqui. Então, nessa placa aqui, pessoal, você obrigatoriamente teria que pôr uma placa de vídeo, uma placa de som, uma placa de rede, ok? Placa USB, uma placa para receber mouse e teclado, uma placa para impressora e assim vai. Então, quer dizer, a montagem, a configuração do seu hardware com essa placa aqui, fica o que, pessoal? Muito mais cara, né? Você tem que comprar um monte de placas adicionais. Já nessa aqui, não. Sai muito mais barato porque vem tudo num pacotão só. Você compra uma placa que já vem com um montão de coisa. Mas, você né? Lembrando, pessoal, que essa imagem aqui é de uma placa nova, de tecnologia recente. Essa aqui é antiga. Claro que essa nova trabalha muito melhor do que essa antiga. Mas se você hoje tiver uma placa das novas, uma placa-mãe nova, né, recente, toda off-board, você pode ter certeza que o funcionamento vai ser muito melhor. Mas é impossível você encontrar hoje uma placa, né, recente, uma placa-mãe recente, completamente off-board. Impossível, pessoal. No mínimo você vai ter a plaquinha USB e a de rede. Isso é fato. Ok? Então, continuando aí. Então, pessoal, esse é o nosso último slide sobre o tema de hardware. Eu já falei na outra aula e falei nessa também já algumas vezes sobre gigabytes e megabytes. Então, eu quero explicar para vocês as unidades de medida que são utilizadas nos dispositivos de armazenamento, que é utilizado aí na informática, né, no geral, na informática como um todo. O bit, pessoal, é a menor unidade de medida existente em computadores. Ou seja, tudo são bits. Você começar a fragmentar
Vou dar um exemplo. Você tem aí um MP3 de 3 megabytes aproximadamente. Aí. A média dos MP3 são 3 megabytes. Então, se você começar a dividir, se você começar a fragmentar, você vai chegar até o bit. Então, você vai ver que você tem aí um tantão de bit, vamos dizer assim. Então, você vai ter aí mais ou menos uns 3 milhões de bits. Então, quer dizer, a sua música em MP3 tem aproximadamente aí 3 milhões de bits. Lembrando, pessoal, o bit é a menor unidade de medida existente. Então, a partir do bit, nós começamos a formar os outros termos, que são kilobytes, muito conhecido como kbyte, megabyte, abreviado por MB, gigabyte, abreviado por GB, e terabyte, abreviado por TB. Ok? Então, para formar 1 kilobyte, você precisa ter 8 bits. Tudo bem? Ok? Compreendido? Para se formar 1 megabyte, você precisa ter 1024 bytes. Deu para entender, pessoal? Para formar 1 kilobyte, você precisa ter 1024 bytes. Para formar 1 kilo... Para formar 1 byte, você precisa ter 8 bits. Para formar 1 kilobyte, você precisa ter 1024 bytes. Para formar, pessoal, 1 megabyte, você precisa ter 1024 kilobytes. Para formar 1 GB, você precisa ter 1024 megabytes. E para formar 1 tera, você precisa ter 1024 gigabytes. Você deve estar se perguntando, pessoal, por que é 1024 e não 1000? Isso é muito comum nas pessoas que estão estudando informática pela primeira vez. Por quê? Nós vimos lá atrás que tudo que o processador lê, entende, é 0 e 1. Não foi? Nós não vimos isso, pessoal? São o quê? Os números binários. Tudo que ele vê é em número binário. O binário trabalha com apenas duas opções. Ou é 0 ou é 1. Então, o computador é sempre na base 2. Ou seja, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 8, 2 elevado a 16, 2 elevado a 64, 2 elevado a 128. Então, sempre você vai encontrar, fazendo essas potências, você sempre vai encontrar números assim, 1024. Ok? 256, 512, 1024. Então, pessoal, gravem isso. As unidades de medida do computador são na base 2, ou seja, 2 elevado a 2, 2 elevado a 4, 2 elevado a 8. Qual que é a diferença da base 2 para a base 10? Por exemplo, os centímetros são medidos na base 10. Os quilos, os quilogramas, são medidos na base 10. Então, você tem 10 representações, de 0 a 9. No binário, você só tem 2. Então, por isso, ele é base 2. Logo, o que vai acontecer, pessoal? Nós sempre vamos ter 64, 128, 256, 512, 1024. Por isso, esses números são, vamos dizer assim, quebrados. Eles não são redondinhos. 1000, 100, 200, 300, 400, 500. Vão ser sempre múltiplos de 2. Ok? Então, pessoal, nós fechamos aí a parte de hardware. O vídeo ficou até maior do que eu imaginava.
E no próximo vídeo nós vamos começar a falar de quem? Dos periféricos e dispositivos de entrada e saída. Pessoal, eu vou só reafirmar aqui, se você tiver dúvida de alguma explicação que eu forneci nesse vídeo ou nos vídeos anteriores, comente aí na área de comentários do YouTube a sua dúvida, que eu terei o maior prazer em respondê-lo. Você gostou do vídeo? Clica no like, compartilha e outra coisa muito importante, se inscreva no meu canal para que você possa receber as atualizações dos vídeos futuros. Nós estamos aí no terceiro vídeo. Eu estimo que para estudar arquitetura, Windows e Linux, redes, internet, intranet e segurança da informação, que é o propósito desse nosso projeto, nós vamos ter aí, em média, 30 a 35 vídeos. Esse é só o terceiro. Então, se você não se inscrever, vai ficar difícil de você acompanhar aí à medida que os vídeos forem lançados. Ok? E não deixem, por favor, de clicar nos anúncios que aparecem antes e durante a execução do vídeo. É muito importante, você vai me ajudar a manter esse projeto filantrópico vivo. Lembrando, pessoal, que eu vou disponibilizar o conteúdo completo. Ok? Eu não vou parar o curso na metade e solicitar que você compre o restante do conteúdo. Então, se você acompanhar aí no meu canal, NBI para concursos, você vai ter todo o conteúdo gratuito. Ok? Eu fico por aqui no dia de hoje. Agradeço a audiência de todos vocês. Tendo dúvida, é só mandar aí através dos comentários do YouTube. E fiquem com Deus, bons estudos, até a nossa próxima aula.